Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como estão? Lotados aí nos municípios, já com a mão na massa efetivamente. Espero que estejam todos muito bem, todos felizes, né, com aí a jornada que se iniciou agora nesse semestre já, né, lotados aí nos municípios, né, nas corporações aí dos municípios. Vocês já me conhecem, mas vou falar meu nome. Sou a professora Cristiane Mesaroba. Já trabalhamos juntos no semestre passado a disciplina, né, de Direito Processual Penal Militar, e vamos aí continuar nesse semestre, que é o último semestre, que embora vocês tenham realizado a formatura lá em dezembro, onde estava presente, inclusive, foi uma cerimônia linda, vocês formaram na parte prática, né? Nos quesitos essenciais aí para a formação de bombeiro militar. Mas vocês estão pela Unitins cursando, né, a graduação de tecnologia em segurança pública. E essa graduação, então, se encerra nesse semestre, esse curso tecnólogo, mais de graduação, nesse semestre. Então, teremos aí o nosso último semestre juntos na Unitins e teremos aí a formatura, né, como graduandos. Eu sei que muitos de vocês já têm curso superior, tanto no direito quanto em outras áreas, mas terão aí mais uma graduação. E como vocês já estão lotados nas corporações, as nossas disciplinas todas irão acontecer na modalidade EAD. Então, nós teremos um sistema um pouquinho diferente. E essa minha aula de hoje tem o objetivo aí de nós combinarmos, né? Como já tem o ditado, combinado não sai caro, de como nós vamos percorrer esse semestre dentro dessa perspectiva, então, de modalidade EAD. Vocês já tinham aula EAD em algumas disciplinas, mas, por exemplo, comigo, a nossa aula era presencial, lá no auditório, então já era muito mais fácil, né? Se eu tinha alguma dúvida, era só erguer a mão, vocês tinham total liberdade comigo. Então, era diferente a nossa interação. Então, como agora a gente vai estar nessa modalidade EAD, a gente precisa fazer alguns combinados e que para que vocês consigam acompanhar a disciplina sem maiores percalços. Eu vou compartilhar a tela aqui dos slides, que já estão disponíveis para vocês também na pré-aula, para a gente conversando, então, sobre a nossa modalidade, né, a nossa disciplina. Eu não vou abrir em tela inteira, vou deixar assim, porque aí eu fico vendo, porque o que aconteceu? Eu já tinha gravado essa aula e simplesmente parou de gravar no meio e eu não vi, porque em tela inteira eu não vejo, né, o perfil da tela do Google para mim. Então, eu vou deixar assim, mas eu acredito que vocês vão visualizar legal, tá? Porque aí eu tenho o controle também do Meet aqui, e vejo exatamente que a gravação continua, né, porque eu já estou gravando pela segunda vez, porque parou de gravar e eu não tinha visto, tá certo? Então, nós vamos, como vocês já sabem, porque nós já falamos sobre isso no semestre passado, lá nas últimas aulas, a gente vai trabalhar com a disciplina de Filosofia dos Direitos Humanos. É uma disciplina, ou um tema, ou um assunto, ou um ramo que não é só do direito, é um ramo da sociologia, do direito, da educação, do trabalho, do direito civil, né? Os direitos humanos não estão vinculados, embora tenha o nome direitos, ao curso de direito. Sei que muitos, quem já fez direito, deve já ter cursado essa disciplina, então já tem familiaridade com ela. Lá na nossa última aula, eu lembro que eu disse para vocês, na primeira aula, eu lembro que eu disse assim, olha, se vocês precisarem da minha disciplina, que era Direito Processual Penal Militar, vocês não estarão sentados do lado do promotor, vocês estarão sentados do lado de um advogado de defesa, já que quem é submetido ao processo penal militar está em tese, sendo acusado da prática de algum crime, né? De algum crime dentro mesmo das especificidades militares ou mesmo de outros crimes que estão lá no Código Penal Militar. E eu lembro que falei isso na primeira aula e falei que na última aula, a lição que eu queria compartilhar com vocês,
depois de toda a nossa trajetória, era que vocês sempre lembrassem de que todos aqueles direitos que nós havíamos estudado, né, especialmente os direitos constitucionais, que eram válidos para uma pessoa, ainda que sendo acusada de um crime, né, todos aqueles direitos constitucionais, eles servem também para o outro, que a gente precisa sempre se enxergar como espelho. Todos aqueles direitos que valem para mim, valem também para o outro, e ainda que esse outro seja o meu inimigo, né? Seja o meu ofensor, ele tem também esses direitos. Dentro dessa mesma linha, a gente continua caminhando dentro dos direitos humanos. Infelizmente, os direitos humanos têm sido muito estigmatizados, muitos rechaçados, inclusive, por grupos de pessoas, que eu não acredito que não seja o caso de vocês, pessoas esclarecidas, pessoas que têm aí vocês escolheram a profissão de salvar vidas, portanto, valorizar as pessoas, né? Aquela pessoa importa. Então, não acredito que seja o caso de vocês, mas socialmente vem muito estigmatizado os direitos humanos. Por quê? Porque as pessoas, os leigos, as pessoas com pouco esclarecimento ou que fingem demência, porque têm esclarecimento, mas não fazem uso, relacionam direitos humanos somente às questões envolvendo cárcere, envolvendo crimes, como se somente tivessem direitos humanos as pessoas que estão numa situação de cárcere, né, as pessoas que foram presas e tudo mais. E aí eu não vou nem entrar na seara aí dos últimos acontecimentos, né, que teve um monte de gente que lembrou que direitos humanos existiam diante dos últimos acontecimentos políticos do país. Eu achei isso fantástico. Eu falei assim, olha que bom, lembraram que direitos humanos são para todos os humanos, né? Então, se hoje a gente trabalha, se hoje a gente estuda, se hoje a gente tem direito à propriedade, a propriedade é um direito humano. Se hoje vocês tomaram posse num concurso público, que foi dado a vocês o direito de concorrer a uma vaga, independente da sua cor, independente da sua origem, independente do seu tamanho, né? Se foi dado a vocês o direito de pleitearem, de concorrerem em situação de igualdade num concurso público, onde o que valeu foi o conhecimento que você tinha, isso é graças aos direitos humanos, né? Então, os direitos humanos não é uma invenção brasileira, e também direitos humanos não é uma invenção pós-Segunda Guerra Mundial. Quando a gente fala de Declaração Universal de Direitos Humanos, que sem dúvida nenhuma é o documento mais famoso de direitos humanos, né? É o documento que todo mundo já ouviu falar, lá de 1948, ou seja, que ele foi promulgado quando nós tivemos, e eu falo nós, pessoas, tivemos que relembrar ao mundo que todos nós somos iguais, depois do que nós vivemos, né, socialmente, com o nazismo, com o Holocausto. Então, depois disso, né, dos horrores da Segunda Guerra Mundial de 45, do nazismo, né, o mundo se reuniu, e quando eu falo mundo, realmente as Nações Unidas se reuniram para editar e promulgar um documento, uma declaração, lembrando a todas as pessoas que todos nós somos humanos, que todos nós somos iguais e, portanto, todos nós temos direitos, né? Então, tirando esse documento histórico que norteia, né, inclusive a nossa Convenção Interamericana de Direitos Humanos, né, que norteia todos os demais, a Convenção Europeia também, os demais documentos vigentes, inclusive norteou a nossa Constituição Federal, a Constituição Cidadã de 88, não, ela não é uma invenção da pós-Segunda Guerra, pós-45. Quando a gente fala de direitos humanos, eu diria que os ideais, os fundamentos elementares, elas datam de muito antes na história da humanidade. A gente vai fazer essa caminhada histórica, né? Eu já vou falar isso um pouquinho sobre a ementa,
os tópicos da nossa ementa e vou falar sobre isso. Mas o que eu quero deixar para vocês de começo é, né, tenham o coração aberto para os direitos humanos, se dispam de qualquer preconceito, de qualquer estigma, de qualquer senso comum que envolve aí quando a gente fala do tema direitos humanos na nossa sociedade. Então, se dispam disso e venham, né, realmente para aprender. Direitos humanos, além disso, além de ser necessário para a nossa vida diária como pessoas, vocês aí que são, né, amantes do concurso público, e eu sei que muitos de vocês, mesmo já tendo aí assumido, né, tomado posse em um concurso, continuam estudando, almejando, inclusive, outras carreiras. Ok, então, direitos humanos tem sido um tema cada vez mais cobrados aí pelas instituições de concurso público, né? CESP, FGV, vários concursos públicos já têm trazido o tema direitos humanos. Então, assim como eu já fazia lá em processo penal, sempre vou estar trazendo textos atualizados, também questões de concurso público para serem discutidas dentro da nossa disciplina, né? Então, nós vamos falar aí da filosofia dos direitos humanos, dentro, né, da nossa carga horária, a gente vai navegar aí desde o conceito histórico até as jurisprudências atuais. Já vamos falar disso de uma forma mais detalhada. Bom, então, como eu disse, hoje a nossa aula vai ser mais de diretrizes gerais, serão os nossos combinados, combinado não sai caro, né? Então, para que realmente a gente tenha bem alinhado como que vai transcorrer a nossa disciplina até o mês de junho, e não termos nenhum percalço aí, né, nenhum problema lá no final, até porque todos vocês vão formar aí com honras ao mérito, como foi já na formatura técnica. Bom, a nossa disciplina, assim como todas as demais, será na modalidade AD. Então, ela vai funcionar de uma maneira um pouquinho diferente daquilo que nós, né, tínhamos no semestre passado, que nós tínhamos os nossos encontros presenciais. Oficialmente, o horário da nossa aula é sexta-feira, das 8 às 11h22, né? 8 horas da manhã. Professora, mas sexta-feira eu estou de serviço, eu vou ter a escala lá, a minha escala, na sexta-feira eu estou de serviço, eu estou de plantão, como assim 8 horas? Como que eu vou assistir essa aula 8 horas da manhã? Não, por isso que a modalidade é AD. Quando eu falo que a nossa aula ela é sexta-feira, 8 horas da manhã, eu estou querendo dizer que naquela semana, na sexta-feira, às 8 horas da manhã, o conteúdo da semana estará disponível para todos vocês dentro do portal Educa, que vocês já conhecem, do semestre passado que nós usávamos. Lembra onde estavam os slides de aula, onde estava o link para ir lá para o Forms para fazer o exercício, né? Então, você já conhece o portal Educa. Então, na sexta-feira, 8 horas da manhã, vai estar disponível para vocês o conteúdo da semana. Não necessariamente você terá que acessar naquele momento, ele vai ficar lá disponível. Então, você está de serviço na sexta-feira, 8 horas da manhã, olha, eu vou, né, vou sair, então no domingo eu vou olhar, ótimo, você vai lá no portal Edu que vai estar lá. Então, esse horário, ele é mais para delimitar para nós qual é o horário que vai estar disponível a nossa aula. E aí eu vou chamar a atenção, na verdade, vocês, eu só vou relembrar sobre a necessidade de disciplina. Eu só vou dizer para vocês que eu vou relembrar, porque eu sei que disciplina é um dos pilares, né, da formação de vocês. Então, vocês não vão ter problema com isso, mas é só para dar aquele toque esperto. Não deixem acumular. Por mais que vocês tenham atribuições, como vocês têm várias disciplinas, não deixa lá para querer olhar tudo na véspera de prova. Até porque você vai ter atividades na semana que tem prazo. E vocês sabem muito bem que prazo é prazo, né? Então, se perder o prazo, perdeu uma notinha. Então, vocês vão sempre se atentar aí para a semana. Então, sempre de uma sexta-feira a outra sexta-feira, vai ser aquele vinculado ao conteúdo da semana, se tiver atividade, vai estar liberada naquele período da semana, tá? Então, é para nós organizarmos, mas não necessariamente você vai assistir a aula, vai ler o texto às 8 horas da manhã da sexta-feira, porque você pode estar lotado numa outra atividade, por exemplo, tá? Então, como nós não estaremos mais juntos,
cara a cara, né? Não teremos mais as nossas risadas cotidianas, né? O nosso erguer a mão aí das nossas aulas. Eu vou ter o auxílio de 2 tutores. Então, dentro do portal Educa, nesse semestre, será aberto um fórum. Isso nós não tínhamos no semestre passado. Vai ser aberto um fórum semanalmente com o tema da aula para tirar dúvidas. Então, como não terem mais aula em que vocês tinham total liberdade comigo, erguiam a mão, perguntavam lá na hora da dúvida, davam um exemplo, né? Participavam muito da aula, nós não teremos isso agora no EAD. Então, nós teremos dentro lá do portal Educa, o fórum. Esse fórum, ele fica aberto semanalmente, cada semana um tema, para tirar as dúvidas. E nós teremos 2 tutores, o Giovanni e a Soraya, são 2 professores da Unitins, que vão estar auxiliando, a turma é grande, né? Vocês são 87, nessas respostas do fórum, tá? Então, além das aulas comigo, teremos aí os tutores nos ajudando, me ajudando e ajudando vocês também. Então, a nossa forma de comunicação oficial é pelo fórum dentro do portal Educa. O fórum não é o WhatsApp, então você não vai fazer a pergunta na hora e ter a resposta na hora, há um prazo, os tutores vão combinar isso com vocês. Então, há um prazo, né? Porque eles não trabalham em regime de plantão 24 horas. Eles também têm horário de trabalho e vai ter um prazo aí para que eles possam dar as respostas para vocês. Então, não é o WhatsApp, né? Então, tem esse período, mas vocês terão sempre as respostas, tá? Vocês vão perceber aí que vai ser muito tranquila essa comunicação. Já trabalhei na Unitins em outros tempos com a modalidade AD também e sempre fluiu muito bem. Então, é só questão mesmo de acostumar e ter disciplina que tudo vai dar certo, né? Continuando aqui, então, vamos falar um pouquinho, então, da nossa ementa, tá? Então, vamos passar aqui os meus slides. Ok. Vamos passar para a nossa ementa, tá? Então, sobre o que a gente vai conversar em direitos humanos nesse semestre. Na aula que vem, eu vou falar um pouquinho, então, sobre o conceito de direitos humanos, os fundamentos. Como eu disse para vocês, embora a declaração seja de 48, muito antes já, historicamente, na sociedade, nem é uma invenção brasileira, né, os direitos humanos, nós já temos alguns marcos históricos que muito influenciaram naquilo que veio depois a se tornar aí a Declaração de Direitos Humanos promulgada pela Organização das Nações Unidas, né, o sistema onusiano de direitos humanos. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, situando vocês aí historicamente, aí ativando os neurônios, mesmo quem não é do direito, a gente vai falar, por exemplo, da Revolução Inglesa. Lembram lá do João Sem Terra, das aulas de história do ensino médio, da Carta Magna inglesa, né, quando os proprietários de terra, né, hoje se fala muito em questão de direito à propriedade é um direito humano, né, muita fake news rolou aí no último ano, falando de propriedade é um direito humano, e ela vai ter o seu marco histórico lá na Revolução Inglesa de 1600, né, então, assim, cara, é muito longe do que nós estamos vivendo hoje. Nós não estamos inventando nada hoje. Outro marco histórico muito conhecido de vocês é a Revolução Francesa. Né? Os ideais da igualdade, liberdade e fraternidade estão presentes logo lá nos primeiros artigos da Declaração Universal. Então, também não é uma coisa de agora. Né? Então, nós vamos perpassar aí dentro desses marcos históricos que alicerçaram o que veio a se tornar lá em 48 a Declaração Universal. A Declaração Universal, gente, como o nome já fala, ela é uma declaração, ela declara direitos. Ela é bem curtinha, ela tem 30 artigos, a gente vai estudar ela durante as nossas aulas. Ela é uma declaração, ela não é uma norma cogente. O que significa uma norma cogente? Ela não tem o poder de punir quem a descumpre, tá? Então, ela é uma declaração de direitos humanos.
Para que esses direitos preconizados na declaração tenham essa efetividade cogente, ou seja, elas sejam uma obrigação dos países e das pessoas, né? Ela precisa incorporar o ordenamento jurídico de cada país. Ou seja, ela precisa virar uma lei. E esse direito humano, quando ele se torna cogente, quando ele se torna lei, quando ele é impositivo, quando as pessoas ou países que descumprem são obrigados ou são punidos, né? Isso passa a se chamar de direitos fundamentais. Ou seja, há essa transmutação. Então, direitos humanos e direitos fundamentais não é a mesma coisa. Na próxima aula a gente vai ver isso detalhadinho, inclusive num esqueminha e tal. Então, quando a gente fala de direitos fundamentais, a gente está falando das constituições dos países. No nosso caso, né, a Constituição Cidadã de 88, os nossos direitos fundamentais estão especialmente descritos no artigo 5º, mas não só nele. Por exemplo, quando a gente fala de direitos trabalhistas, que são direitos humanos, né, o trabalho não degradante, a remuneração pelo seu trabalho, né, a não escravidão, a não servidão, eles estão preconizados, por exemplo, lá no artigo 7º da Constituição. Então, não somente estão no artigo 5º. O artigo 5º é a nossa grande referência. Lembra, a gente estudou um monte de incisos do artigo 5º lá no processo penal militar, o devido processo penal, a igualdade, né, a privação aí de bens e liberdades, o princípio, né, da inocência. A gente estudou vários deles, mas não só eles. Então, o artigo 5º, mas também outros artigos da nossa Constituição. Sem falar, por exemplo, na Convenção Americana de Direitos Humanos, né, o nosso Pacto de São José da Costa Rica, também estudamos um pouquinho sobre ele já lá no processo penal, então ele não é um estranho de vocês, ele é um conhecido de vocês. Ele foi recepcionado pela Constituição Federal com status constitucional, então ele passou a valer, né, o Pacto de São José, Convenção Americana, ela passa a valer dentro do nosso país com essa força cogente, com essa força de punir quem descumpre, né? Então, a gente vai entender aí essa diferença. Vamos, então, também falar sobre, então, os mecanismos internacionais de direitos humanos, que não são somente a Constituição Federal. Existem outros documentos, acabei de falar, o Pacto de São José da Costa Rica, que é, né, a derivação da declaração vigente no nosso sistema regional. Nós vamos estudar aqui os sistemas regionais de direitos humanos, né? O europeu, o africano e o americano, que é o nosso, especialmente, e vamos falar inclusive do mundo árabe, né? Onde ainda os direitos humanos são algo ainda muito incipiente, algo muito raso, principalmente por questões ditatoriais, né? Nenhum ditador quer ouvir falar em direitos humanos, né, gente? Então, assim, os direitos humanos são uma característica e uma necessidade dos Estados democráticos. Então, a gente vai falar dessas normas internacionais, esses mecanismos de proteção. E quando a gente falar desses mecanismos e das jurisprudências, que já vai ser lá os nossos últimos temas, a gente vai falar da Corte Internacional de Justiça e do Tribunal Penal Internacional. As pessoas confundem demais. Inclusive, a gente teve um fato político recentemente envolvendo uma deputada que quis fazer uma denúncia da questão aí de, não uma denúncia contra o Brasil, que estavam ferindo direitos humanos dela, mas foram no lugar errado, porque há essas confusões entre, né, a Corte Internacional, ou mesmo entre a Comissão Americana e também o Tribunal, né, americano, entre a Corte Internacional de Justiça e o Tribunal Penal Internacional. Eles julgam coisas diferentes, um julga países, outro julga pessoas. Então, a gente vai entender essa diferença e vamos também falar de alguns casos notórios, ou seja, aqueles casos de repercussão, especialmente que envolveram o Brasil.
Um dos exemplos que a gente vai analisar, que é um exemplo que está na mídia agora, que é a questão dos Yanomamis. Mas o que acontece? Essa questão indígena que agora está na mídia, ela não surgiu agora. O Brasil foi denunciado em 2022, em junho de 2022, o Brasil recebeu uma medida provisória, né, da corte. O que é uma medida provisória? Uma medida provisória é mandando recomendações diante da denúncia que haviam recebido de organismos internacionais de proteção de direitos humanos, né, de órgãos internacionais, temos órgãos nacionais e internacionais, sobre o que estava acontecendo, especialmente envolvendo a questão dos garimpos ilegais que estavam, né, tanto invadindo terras indígenas quanto poluindo os rios e tudo mais, e a situação degradante, inclusive, humanitária, de doenças e alimentação que agora estão aí na mídia. Então, não é uma coisa que surgiu agora, porque nós tivemos uma troca de governo federal. O Brasil foi denunciado em 22, recebeu essa medida provisória de recomendações, inclusive de fiscalização de garimpo ilegal, né, e fingiu demência. Ou seja, e quando um país recebe esse puxão de orelha, esse alerta, né, essa luz amarela, e ele não cumpre, aí sim ele é encaminhado para ser julgado na Corte Internacional, aí é o país. E o Tribunal Penal Internacional, ele julga pessoas que descumprem direitos humanos. Então, a gente vai deixar isso muito claro. Tribunal Penal Internacional e Corte Internacional também têm sido objeto de questões de concurso público recentemente. É um tema que está na mídia, porque o Brasil aí, infelizmente, tem figurado aí como protagonista em várias denúncias, e também não só o Brasil, como gestores brasileiros têm sido denunciados também no Tribunal Penal. Então, a gente vai conversar sobre isso, vamos ver alguns exemplos, vamos navegar aí pelos sites, né, entender como que funciona essa questão de direitos humanos, porque isso é uma questão, como eu disse, de cidadania. Não é só uma questão acadêmica, não é só uma questão de concurso público, é uma questão de cidadania, para quando a gente ouvir as bobagens de fake news, que a gente falou tanto disso também no semestre passado, a gente possa erguer a mãozinha e dizer assim, colega, você está equivocado. O que você está dizendo não é verdade, porque não é assim que funciona, né? E vocês têm essa função. Vocês têm essa função porque vocês fazem parte de um órgão que é extremamente respeitado pelas pessoas. Então, vocês têm essa função de educação. Inclusive, vocês vão ter disciplina de didática, e eu estava até conversando com o professor e falando sobre isso, né? Vocês vão... Por que vocês têm essa disciplina? Porque vocês vão também... Eu sei de inúmeros projetos que os bombeiros fazem nas escolas, com grupos de crianças, sempre fundamentando o quê? Cidadania, né? Sempre com foco na cidadania, sempre com foco no fazer o bem, sempre com foco nos valores de convivência social. Então, esses direitos humanos, vocês vão aplicar isso lá nos projetos, que vocês vão trabalhar com a criançada, que vocês vão, então, plantar aquela sementinha em busca de uma sociedade mais justa, mais igualitária, né? Onde realmente né, se tenha respeito aos direitos humanos, coisa que a gente está vendo aí na mídia, né, como o Brasil tem tratado algumas pessoas que fazem parte do nosso território, privando ela dos direitos humanos essenciais, privando ela de direitos constitucionais, né, direitos fundamentais. Então, a gente vai navegar aí nesse universo, nesse semestre. Sobre as nossas bibliografias, né, os nossos livros de indicação, tenho aqui, são livros mais gerais, observe, né, a Era dos Direitos, Temas dos Direitos Humanos, inclusive um livro de Direito Constitucional. Eu vou disponibilizar para vocês no Educa esse livro do Valério Mazzuoli. Quem estuda aí para concurso, sabe que o Mazzuoli tem sido a referência nos últimos concursos públicos, inclusive, acho que foi o concurso da Defensoria, que, inclusive, uma das questões trazia um trecho de texto do Mazzuoli, né? Então, ele tem sido a referência. Ele é um livro especificamente de direitos humanos, de 2021, eu tenho ele, né, que eu consegui aí por meios, né, que é melhor a gente não comentar,
né? Com alunos, e aí eu vou disponibilizar para vocês no Educa, e ele vai ser um livro de referência. Então, a gente vai ter, inclusive, atividades, que eu vou dizer, olha, leia lá o capítulo 1, o tópico 1.1.2, e responda as questões. Então, ele vai ser um livro de referência, por isso eu vou disponibilizar o e-book para vocês, ele é em e-book mesmo, não é escaneado, então facilita aí, né, o estudo por ele, tá? O último tópico aqui para a gente conversar, que vocês, né, eu tenho certeza, aí são sempre muito apreensivos, né, o tópico de avaliação. Bom, primeiramente eu vou dizer que o nosso sistema de avaliação, ele vai funcionar como funcionou no semestre passado. Falou, prof, semestre passado a gente estava junto, era presencial, agora não é. Então vamos lá, vamos dividir entre sistema e logística. Primeira coisa, sistema de avaliação. Nosso sistema ele vai ter, então, as nossas atividadezinhas parciais lá no Google Forms, como vocês já estão acostumados a fazer comigo, né? Acessa, responde, depois libera já a notinha, as questões que tem notinha, você já recebe a correção com o que está certo, o que está errado. Né, fiquei com dúvida, manda no fórum, por que essa aqui ficou a B e eu marquei a A, manda no fórum, os tutores vão te ajudar também a esclarecer, a tirar a dúvida das questões, né? Aquilo que a gente fazia muito em sala, então vai ser por meio do fórum. Até 4 pontos. 6 pontos, prova, né? Individual, escrita, sem consulta, tal qual vocês já estavam acostumados. Professor, nós estamos em corporações diferentes, como que vai ser isso? Pois é, isso não é comigo. O que eu sei é que no nosso calendário, a nossa prova é no dia 14/4. A Unitins, junto com o Corpo de Bombeiros, né, com a parte, né, do Corpo de Bombeiros, com o Nilton, né, com o pessoal aí que está à frente dessa graduação, junto com a nossa coordenadora Sônia, estão elaborando a logística de aplicação de provas, até porque não é só a prova de direitos humanos, é a prova de vários conteúdos, de várias disciplinas. Como isso vai funcionar? Vai ter prova. Agora, como ela vai funcionar em termos de logística, isso aí é institucional. Com certeza, tanto eu quanto vocês, com tempo hábil, seremos informados aí pela coordenação de curso, como isso vai ocorrer, né? Já que não estão todos aqui em Palmas. Mas nós teremos, então, o sistema de avaliação nosso é esse. Como será a logística da prova? Acredito que nós teremos isso agora em breve, porque, como, né, vocês foram lotados também recentemente, né, tá se fazendo essa lista, né, para a gente ter essa noção quantos estão em cada município, e, enfim, é uma questão que envolve aí acima de nós, né? Então, nós vamos aguardar. Tanto a prova 1 quanto a prova 2 vai funcionar nesse sistema. Opa, pulei um aqui, tá? 4 e 6, prova A2 no dia 16 de junho, tá? Lá no finalzinho já, né, do primeiro semestre. Então, nós teremos aí a nossa prova, mesmo esquema de sempre. Então, vocês já estão habituados comigo, já sabem o tipo de prova, já sabem o nível de prova. Não creio que nós teremos nenhum percalço sobre isso. Até por isso, eu coloquei essa data de exame final aqui só para constar oficialmente, né? Que seria no dia 23 de junho, porque assim como não ficou ninguém de exame final na disciplina passada, glória a Deus, inédito, em 27 anos de magistério, que nenhuma criatura de Deus ficou em exame final, né? Novamente, nós, com certeza, não teremos aí ninguém de exame final, mas apenas para, né, constar aí. Então, temos aí o nosso roteiro. Bom, pessoal, esse é o nosso script do semestre, esse é o nosso combinado, né? As aulas, então, como eu disse para vocês, as nossas aulas, agora falando um pouquinho do sistema semanal diário, tá? Então, nosso sistema semanal diário é ótimo, né? Nosso sistema semanal de aulas. Nosso sistema semanal de aula vai ser o seguinte: a pré-aula, que vocês já conheciam do Educa, onde ficam os slides, onde vai ter um texto, onde vai ter um vídeo complementar, né? Que vocês vão assistir antes de assistir a gravação da aula. A nossa aula, ou essa aula comigo, a aula 1, que é a de hoje, e a aula 2 da próxima semana, vai ser aqui pelo Meet, que eu estou gravando e vou disponibilizar para vocês. A partir da aula 3, será uma gravação em estúdio. Então, o que vai ocorrer? Essa aula de gravação em estúdio, ela é menor. Então, eu não vou dar para vocês 1h30
2 horas de aula. Não, gostaria, adoraria e teria repertório para isso, né? Mas não será assim. Será uma aula de, no máximo, 20 minutos. Pouquinho, né? Pois é, eu também não sei como eu vou fazer esse milagre ainda, mas vamos lá. Então, a aula de estudo, ela vai ser uns 20 minutos. Então, vocês terão pré-aula, com algum vídeo complementar, que vai ter vídeos que eu vou falar na aula gravada, mas não vai dar tempo de passar na aula. Então, vai ficar o link para que vocês assistam depois. Essa é a dinâmica, tá? Então, nós teremos aí a pré-aula, a aula, que é essa gravação de aula de até uns 20 minutos, de 15 a 20 minutos, temas maiores, né, temas menores, enfim, e teremos o terceiro passo, que é o que vocês já conhecem, que é o pós-aula, né? Professor, toda aula tem pós-aula? A mesma dinâmica que nós tínhamos no presencial. Alguns têm, outros não têm, alguns valem nota, outros não valem. Sempre vai estar lá no Educa. Então, sempre você vai procurar onde, professor? No Educa. Eu não vou perguntar no fórum, tem pós-aula de hoje? Eu vou fingir demência, né? Porque onde eu vou olhar se tem atividade valendo nota hoje? Lá na abinha do pós-aula, da aula de hoje no Educa, né? Então, vocês, como eu disse, todos vocês já são aí, né, velhos estudantes, até passaram num concurso público onde o critério era estudo, né? Então, vocês já são disciplinados quanto a isso, eu não tenho preocupações com vocês quanto a isso, então, nisso eu estou muito tranquila, eu estou mais preocupada em passar o conteúdo em 20 minutos, né? Mas eu estou muito preocupada com isso. Mas não tenho nenhuma preocupação quanto à nossa logística de aula, porque eu tenho certeza aí que vocês vão tirar isso de letra, né? São disciplinados, são excelentes alunos, né? Então, não tenho essa preocupação. Então, pessoal, essa é a nossa primeira logística. A aula vai estar disponível. Se tiver alguma dúvida do que eu falei aqui, já manda durante a semana, antes de nós termos a primeira aula de conteúdo, que é para você não ficar, nossa, eu achei que era assim. Então, assim, já se enturma aí com o que está acontecendo e vamos seguindo em frente, tá? Então, olha, uma grande honra, uma grande satisfação trabalhar com vocês novamente, ainda que, olha, eu estou aqui gravando a aula, mas eu estou imaginando vocês no auditório cheio, então eu estou imaginando, assim, todos vocês sentadinhos ali, que cada um sempre sentava no mesmo lugar, né? Aqueles locais específicos das turmas, e que eu estou conversando com vocês. E eu pretendo que as aulas sejam assim, que vocês também, quando assistam a aula, me vejam lá na frente, vejam os colegas em volta de vocês, para que a gente ainda de longe tenha esse contato próximo, né? Que a gente esteja aí com o coração próximo um do outro, tá joia? Um grande beijo, uma excelente semana e até a nossa aula 2, ok? Um grande abraço para vocês, beijo grande, até lá. Tchau.